Eletrodo de aterramento com ou sem haste? Bom, o que consta na 5419 em relação ao subsistema de aterramento? Tem um monte de coisinhas, um monte de sutilezas que a gente quer ressaltar aqui nessa parte. Então, lá na norma diz o seguinte: quando se tratar da dispersão da corrente da descarga atmosférica, comportamento em alta frequência para a Terra, o método mais importante de minimizar qualquer sobretensão potencialmente perigosa é estudar e aprimorar a geometria, as dimensões do subsistema de aterramento. Aqui nessa frase, ela tem duas coisas importantes, né? Uma coisa é que o eletrodo de aterramento, para fins da 5419, ele serve tanto para dissipar a corrente na Terra, como também tentar minimizar as sobretensões de toque, de passo, aquelas que estão na superfície do solo, a minimizar esses valores, né? Isso aí não é uma coisa que a 5410, por exemplo, tem, principalmente na baixa tensão, tem tanto problema, mas na 5419 tem. Na hora que ele fala também comportamento em alta frequência, muita gente fala, não, raio é alta frequência, raio... Muita calma nessa hora, pessoal. Primeiro que as descargas atmosféricas, cada uma tem uma forma de onda, tem um comportamento, mas, no geral, a parte de alta frequência é a parte da frente. E muitas vezes, na parte da cauda, você não pode considerar uma alta frequência, né? Ela já tem um decaimento bem mais lento, e isso não quer dizer que ela tenha comportamento de alta frequência nela inteira. Até mesmo aquelas correntes de continuidade, você tem correntes ali com meio segundo de duração. Então, assim, muita calma nessa hora, né? Não vamos falar alta frequência com toda hora, porque não é verdade isso. E isso tem importância sim, tá? Dependendo do que você está analisando, uma alta frequência tem uma característica, uma baixa frequência tem outra, e assim por diante. Aí ela diz também nessa frase: deve-se obter a menor resistência de aterramento possível, compatível com o arranjo do eletrodo, a topologia e a resistividade do solo no local. Então, no finalzinho dessa minha parte aqui, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão da menor resistência de aterramento, né? Mas, na verdade, assim, né? Tem muita gente que fala, não, os 10 ohms tem que ser abaixo de 10, tem que ser não sei o quê. Muita calma também nessa hora, né? Você tem lugares que você não consegue esses valores, tá? Então, esse valor foi retirado da norma. E aí, o que é importante é o arranjo desse eletrodo, né? A forma que você vai fazer, se vai usar fundação, anel, a topologia e principalmente a resistividade do solo. Eu e o Jobson já falamos diversas vezes aí, resistividade do solo é uma característica do solo, né? Resistência de aterramento é uma característica do eletrodo, tá? São coisas diferentes, não confundam, por favor. Aí tem mais uma polêmicazinha aí, né? Sobre o ponto de vista da proteção contra descargas atmosféricas, uma única infraestrutura de aterramento integrada é preferível e adequada para todos os propósitos, ou seja, o eletrodo deve ser comum e atender à proteção contra descargas atmosféricas, sistemas de energia elétrica, sinal, telecomunicações, TV a cabo, dados, etc. Tá? Então, a gente está falando assim, isso não é só da 5419, na 5410 também, você ter um único aterramento na estrutura, para 5419 é excelente, tá? Tem aquelas pessoas que pedem, obrigam a você, sei lá, a ter um terra individual, o Jobson chama de aterramento egoísta, né? Já teve várias lives sobre isso.
Mas não, né? Vamos usar o mesmo aterramento e vamos usar sempre o aterramento do mais crítico, né? O que eu quero dizer com isso? Se a 5419 diz que você pode fazer lá um aterramento com um cabo de cobre de 50 milímetros, e a 5410 faz um cálculo e tal, e acha que esse cabo tem que ter 70 milímetros, a gente tem que ir a favor da segurança. Vamos 70 milímetros e todo mundo vai ser feliz aí. Tem lá uma frasezinha que ele tem que ser de acordo com os requisitos de 6.2. Tem uma nota também que recomenda-se evitar a utilização de materiais diferentes em um mesmo subsistema de aterramento, e quando isso não for possível, convém adotar medidas para evitar corrosão. Então, assim, na norma tem uma tabela de materiais que conversam entre si ou não conversam, então você tem que levar isso em consideração. Você não vai colocar lá um alumínio dentro da coluna de concreto armado ou um cabo de cobre. Você tem que olhar e ver as diferenças de materiais e ver se não vai ter nenhum tipo de corrosão. Em relação aos arranjos, né? Aqui ele fala sobre o anel de aterramento. Ele diz assim que para sistemas de aterramento, na impossibilidade do aproveitamento das armaduras das fundações, o arranjo pode consistir em um anel e tal. Quer dizer, esse na impossibilidade já mostra uma preferência, já mostra que as armaduras das fundações também o queridinho da 5419. Não está tão claro assim, mas é isso que diz essa frase. E aí tem a questão dos 80% desse anel enterrado, né, em contato com o solo permanente. Ou então, se você utilizar as armaduras descontínuas da fundação, o que é isso? São aquelas fundações, aqueles pilares de fundação, mas que eles não estão interconectados através de um baldrame, por exemplo, aí a norma indica que você faça essa interligação entre as sapatas. E também diz, em relação a esses 20% que eventualmente não vai estar em contato direto com o solo, tudo bem, você não precisa, mas não quer dizer que você pode fazer esses 20% lá na captação, ou na norma anterior até falava uma coisa de até 4 metros e tal. O ideal aqui é você fazer o mais próximo do solo e tomar todos os cuidados de tensão de toque, tá? Não vai tomar cuidado com esse tipo de coisa, né? Mas de uma coisa é certa, você tem que ter a continuidade desse anel. Então, se por um lado a gente não vai fazer a medição da resistência do aterramento, mas a da continuidade é importante. Bom, agora vamos lá, em relação aos eletrodos adicionais. Para 5419, essas 3 que eu falei, e mais uma malha, você pode fazer uma malha, que nem você faz uma malha de aterramento numa subestação de energia, uma dessas de subestação de média tensão, alguma coisa assim, você pode fazer também no estrutura, uma malha, tá? Isso também é aceitável, mas quando você faz o anel e você tem que fazer uma verificação se só esse anel é suficiente em função da resistividade do solo. Então, você precisa calcular o raio médio desse anel e comparar com um valor de L1 que tem umas curvas. Essas curvas já existiam na norma anterior, na verdade, são umas retas assim. Você tem uma reta paralela à horizontal ao eixo do zero, que é para níveis 3 e 4, mas você tem umas retas inclinadas para nível 1 e 2. E ali você consegue obter o L1 em função da resistividade do solo, e comparando com esse RE,
você vai ver se precisa complementar ou não precisa complementar. E aí, é somente nessa hora que você vai eventualmente complementar esse anel utilizando uma haste de aterramento ou um condutor vertical em função desta fórmula aqui, tá? Para complementar. Então, é só nesse momento que você, ou pode até usar condutores horizontais, aí você vai usar essa fórmula número 2 aqui, tá? Mas aquele tipo de aterramento que existiu no passado, onde eu vinha com um condutor de descida e acabava numa haste, ou num pé de galinha, ou num triângulo, alguma coisa, por condutor de descida, esquece, isso não pode mais. Isso aí era aterramento tipo A, isso foi banido da norma, não pode fazer isso. Agora, eu vou fazer umas considerações aqui sobre as tensões de toque e as tensões de passo. Então, considere que eu tenho aqui o meu sistema captor, a minha descida, e aí eu tenho dois casos aqui, ou um caso que seria misto. Eu tenho uma ligação para a fundação e uma ligação para o meu anel aqui. Essa figurinha tem muitas publicações DEM, essa foi tirada aqui de um livro da DEM. Você tem, por exemplo, se você tem esse anel interligado à fundação, por exemplo, você tem essa curva aqui, olha. Essa curva seria o potencial em vários pontos aqui desse local. Então, internamente, ele tem um valor constante, depois ele dá uma quedazinha aqui, e ele cai até um valor do terra de referência, né? Nesse caso, onde eu tenho um anel. Então, por exemplo, aqui é legal ver que se eu tiver, por isso que se eu tiver, nesse caso, uma pessoa fazendo aqui, tocando no cabo de descida, se você verificar a diferença de potencial nesse ponto para esse ponto onde está o pé da pessoa, então vou ter uma diferença de potencial entre a mão e o pé, ela é esse valorzinho aqui menor. No caso de eu considerar só um aterramento aqui na fundação, por exemplo, essa curva que eu vou considerar aqui. Então, eu posso ter, né, uma tensão de toque até maior. Em relação à tensão de passo, ela não muda, vai depender onde essa pessoa vai estar aqui, né? Vai depender, são valores até um pouco menores. Agora, se eu tenho isso para um solo homogêneo, tudo certinho. Se eu tenho um solo que ele tem, por exemplo, 2 camadas, ele foi estratificado, né? Utilizou-se lá a norma de medição de resistividade do solo e depois usou-se um programa para fazer a estratificação do solo, e eu tiver, por exemplo, 2 camadas, onde a camada mais baixa, ela tem uma resistividade maior do que a camada mais próxima aqui da superfície. Se eu instalar uma haste de aterramento bem aqui na continuidade do meu subsistema de descida e ela atingir essa resistividade mais alta, você vê que a curva ela dá um saltinho aqui, né? Então você tem que considerar isso. Agora, se essa haste tiver lá para complementar o anel, se for o caso de necessitar essa complementação, eu também tenho aqui, tem que considerar essa deformaçãozinha que a haste vê na instalação dessa haste. Opa, é isso que eu ia te chamar antes de passar para o restinho ainda dessa parte. Só uma coisinha, só uma complementada, um pitacozinho. Tá. Se você puder voltar no slide sem as hastes. Isso, tira a estratificação também. Aí, se vocês compararem aí, né? Nós temos aí um eletrodo misto, tá?
Esse eletrodo, vou fazer o seguinte, eu vou pedir para o Wilton colocar o meu slide aí, assim fica mais fácil para eu... Aí, obrigado, Wilton. Nós temos um eletrodo misto, tá? Esse eletrodo misto, uma parte é a armadura, uma parte é o anel, né? Quando você tem a armadura aqui, tá? Você vem com praticamente diferença de tensões zero, né? As tensões superficiais não têm, elas estão no mesmo patamar. E aí aqui, da onde termina a edificação, né, para frente, a gente vê então uma queda brusca, ainda que de menor valor, porque pela armadura você tem correntes melhor distribuídas. Então você vai ter, embora você tenha diferenças de tensão maiores, principalmente neste trecho aqui, ó, em comparação uma curva com a outra, você vai ter diferenças de tensão, sejam elas de toque ou de passo, menores, tá? Aí quando você passa para o eletrodo de aterramento não natural, até a essa distância, genericamente, né, colocada aqui, na norma, essa distância é em torno de 1 metro. Então, 1 metro, para que esse cara tiver com uma perna do lado de cá, uma perna do lado de cá, ele não consiga encostar aqui. E se ele tiver, como esse carinha está aqui, ele tenha esta diferença de tensão reduzida, tá? Então, nesse caso, ainda que com valores mais altos do que a relação com a estrutura, neste anel você continua tendo diferenças de tensão baixa e depois só para fora do anel é que você tem variações mais altas que essa daqui, porém já distante da edificação, tá? Ok, aí a gente estratifica o solo tal e pega esse cara que a gente estava utilizando, que tem uma eficiência boa, né? Está trabalhando direitinho, e instala uma haste aqui, ó. A gente instala uma haste aí e não sabe o que está acontecendo com o solo, tá? E aí quem estratificou o solo e sabe o que está acontecendo, o que vê? Vê que a haste está com uma parte dela com uma dificuldade muito maior de dissipar a corrente do que a parte de cima da haste, uma vez que a estratificação do solo deu que a resistividade na parte de baixo é maior, tá? Nesse caso, então, como as correntes aqui embaixo são menos dissipadas, elas refletem, há uma tensão refletida aqui para cima. Essa tensão refletida é esse picozinho aqui da curva, tá? Esta tensão aqui vai me dar o quê? Uma diferença de tensão maior na superfície do solo, consequentemente uma tensão de toque maior aqui. Ou seja, esta haste aqui, em comparação com este arranjo aqui, ó, piorou a condição do aterramento. Em função do quê? Em função desta razão aqui, ó. Tá? A mesma coisa para o lado de cá. Sem haste deste lado aqui, ó, eu tenho estas linhas de tensão acontecendo aqui. Eu vou lá e coloco a haste. O que aconteceu? Ela faz isto, vem aqui e volta. Ou seja, eu tenho uma diferença de tensão muito maior deste ponto para este ponto do lado de cá, ou deste ponto, principalmente para este ponto do lado de cá. Tá? Ou seja, colocar haste tanto aqui quanto aqui, sem conhecer o solo, é arriscar muito, porque a lei de Murphy funciona melhor que a lei da natureza, que a lei da gravidade, por exemplo, né? Então, o que acontece? Se você não conhecer o solo, não ponha haste. Você está jogando com um incerto colocando haste. Tá? É por isso que a gente se bate tanto em ficar metendo pau em haste. Só usa haste quem souber usar haste. Se não souber usar haste, não sabe jogar, não desce para o play. Tá? É exatamente essa brincadeira. Ok? Então, de uma vez por todas, explicamos o porquê não usar a haste sob o ponto de vista da tensão de toque e tensão de passo. Ok? Desculpa aí, Elião.
Não, beleza, muito bem complementado aí, é isso mesmo. Só no caso onde se considera só a estrutura, o aterramento, geralmente eu tenho também, se eu tiver uma calçadinha ali, eu tenho uma haste não, eu tenho uma malha, eu tenho aqueles aços para fazer essa calçada, e se eles estiverem interligados, aí você melhora ainda mais aquela curva lá, né? Então diminui ainda mais os potenciais. Legal. Ou seja, qual é a resposta para essa questão, né, da haste, se eu uso ou não uso? É o seguinte: eletrodos de aterramento por ordem de efetividade. O primeiro deles, o queridinho da 5410 e da 5419, como diria meu amigo Hilton Moreno, é a armadura contínua da fundação. Tá? Essa daí já está lá, você não precisa gastar dinheiro, ela tem uma bela... funciona muito bem. Em segundo, armadura descontínua interligada por complemento não natural, interligar essas, quando ela for descontínua, né, as fundações, os pilares de fundação. E, em terceiro, o anel fechado, posicionado abaixo da estrutura, distante de 1 metro da parede, enterrado em pelo menos meio metro. Além da malha, que eu também posso usar como eletrodo de aterramento. É menos utilizada, mas se eu quiser eu posso, principalmente para estruturas muito grandes, muita gente gosta de fazer e às vezes funciona bem. Agora, está aqui em vermelho, haste deve ser considerado complemento para o eletrodo somente deve ser utilizada quando se conhecer o solo. Essa questão que o Jobson acabou de falar, e você tem que fazer uma estratificação em camadas, usar essa norma aí que é relativamente recente, 7117-1, né, foi revisada, conhecer, saber a relação das resistividades do solo, quando é mais... a de cima é mais resistiva ou menos, mais condutiva ou não. E aquele aterramento tipo A, esquece, não pode. Então, haste é só com complemento e tem que saber utilizar.